Opa, vamos voltar aqui para a segunda parte. Olha só que legal, eu gravei a primeira parte do vídeo, aí eu fui tomar um café e falei, amanhã eu termino isso daí. Nesse negócio de amanhã eu termino isso daí, eu recebi uma mensagem de um inscrito de que gerou uma retificação edital. Então a gente vai poder ver na prática como que funciona a retificação. Olha só, eu ia dar continuidade no julgamento das provas objetivas, mas a gente vai ver como que funciona essa retificação. Vamos ver junto, hein? Eu não vi ainda. Ó, essa primeira parte acabou de ser lançada, tá? Vamos ver aqui. Lembra? Digita FCC. Na FCC a gente vai entrar no primeiro link. Aí tem Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento. Abastecimento de água, ó, aqui mudou. Aqui criou a edital 2 de 19 de retificação. Lembra que eu falei que qualquer arquivo, link, ia entrando aqui, ó. Ontem só tinha 3, se você for ver no começo do vídeo. Agora já tem 4 links aqui. 2 arquivos e 2 links, na verdade, né? Vamos ver o que é esse edital de retificação? Lembrando, ó, deixa eu só voltar aqui. Esse edital, ele não muda. O texto desse edital é sempre o mesmo. Então você fala assim, mas ele gerou retificação. Então o que eu comecei a fazer ontem, o edital que eu baixei já não vale mais. Vale sim. Esse edital é sempre o mesmo texto. Ele tem aquela data que foi emitido, que foi começo de maio, e ele sempre vai ter esse texto. Aí gera um edital de retificação, esse daqui. Então se você não ficar esperto, você tem que ver sempre os editais de retificação. Às vezes tem mais de um. O edital de retificação vai sempre corrigindo o texto do edital principal. Então vamos abrir o 2 aqui para a gente dar uma olhada. Ó, edital 2 de retificação, ó. Aí, vamos ver junto aqui, ó. A Sociedade de Abastecimento de Água, tendo em vista a edital de abertura de inscrições 1 de 19 para o preenchimento, publicado no Diário Oficial, resolve retificar os itens. No capítulo 3, o item 3.1. Leia-se como segue e não como constou. Acrescentar a linha H. Então, lá no 3.1, ó, vamos entrar aqui, ó. Esse aqui é o nosso edital, ele está baixado, né? Lembra, ele já está local. Vamos lá para o 3.1, ó. Então é assim que a gente lê a retificação. Cadê o 3.1? Aqui, ó, 3.1, ele vai até a linha G. Ó, de A a G. E o que o edital de retificação fez? Ele acrescentou a linha H. Então, além de tudo aquilo, tem que ter idade mínima de 18 anos. Ou seja, dos requisitos para a contratação, tem tudo isso daqui. Nossa, tinha passado pela gente, a gente não tinha visto, né? É claro que para ser CLTista, tudo, para ser funcionário público efetivo na Sanasa, tem que ter 18 anos, né? E eles tinham comido bola mesmo, ó. Estavam ser brasileiro, até a gente leu isso daqui, nem percebi que estava faltando 18 anos. Então faltou, eles perceberam isso também. Faltou H, eles incluíram aqui, ó. Tem que ter 18 anos para ser efetivo, para conseguir um cargo na Sanasa. Legal? Esse é uma da retificação. Aí no capítulo 5 é outro. Então no capítulo 3, 3.1. No capítulo 5, das inscrições do candidato com deficiência, leia-se como segue e não como constou. Vamos ver o 5.16.2. Cadê? 5.16.2. 5.16.2. Está aqui, ó. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou ausência do candidato com deficiência, avaliação de que trata o item 5.16. Caso o candidato não compareça, ele ficará classificado apenas na lista geral de aprovados. Não é mais esse texto. O que está escrito agora? Agora é assim, ó. Em caso de ausência, o candidato estará excluído da lista de classificação dos candidatos com deficiência. Então mudou esse texto, entendeu? E por aí vai, ó. No capítulo 9 gerou uma outra retificação, que é da prova prática por contador. Então esse 9.1, 9.6, 9.8 gerou retificação de texto. No capítulo 10, mesma coisa. Nossa, uma retificação grande. Olha, Sanasa tinha errado bastante, né? No edital de abertura lá. Enfim, capítulo 10 também tem, ó, 3 itens. Capítulo 11... Tem que analisar com calma o que mudou aqui, mas mudou bastante coisa, cara, te garanto. Olha isso, cara. Enfim, dia 16 de maio foi gerada essa retificação.
e só veio a público agora no dia 21. Legal? Bom, é assim que funciona a retificação. Vamos ao trabalho? Estamos no capítulo 8, ou no item 8, se você quiser. Bom, vamos ao trabalho? Nós estamos no capítulo 8 do julgamento das provas objetivas para todos os cargos. Então, como vai funcionar a avaliação das provas objetivas? Lembra, a prova objetiva é aquela de xizinho, né? São 70 questões, 30 de conhecimentos gerais e 40 de específicos. As provas objetivas de conhecimentos básicos e de conhecimentos específicos terão caráter habilitatório e classificatório, ou seja, eles te habilitam para estar dentro da lista de classificação e também eles geram uma ordem de classificação em ordem decrescente e serão avaliadas cada uma na escala de 0 a 10. Então é que nem a escola. Quem errar todas as questões tira 0, quem acertar todas as questões tira 10. Considerar-se habilitado o candidato que tiver simultaneamente, no mínimo, 50% de acerto na prova de conhecimento básico. Então o cara tem que ter 50% de básico e no mínimo 60% na prova de conhecimento específico. Legal? Isso é uma informação importante também. Na prática, isso é assim, só para constar. Porque se você acertar 50% da prova de conhecimentos básicos e 60% da prova de conhecimentos específicos, se você acertar só isso daqui, você está muito longe da classificação. Então você pode ficar tranquilo que você não vai classificar com isso. Eles põem isso só para estabelecer um mínimo, assim, sabe? Se você ficar para baixo, está fora. Mas na prática, se você ficar com essa nota, você também está fora. Vamos dar continuidade. Da prova prática para o emprego do contador. Ou seja, essa parte aqui, ó, o capítulo 9, ele é específico para a prova prática de contabilidade. A gente não vai passar por nenhum item específico, mas se você é contador, essa capítulo 9 foi feito para você. Então você vai precisar ver certinho tudo como que funciona a prova prática para o cargo de contador. Eu não vou passar porque é bem específico para você, beleza? Vamos dar continuidade. Ó, o número de candidatos habilitados vai até a posição 20, ou seja, os 20 melhores classificados é que vão participar da prova prática de contador. E o capítulo 10 é a mesma coisa, só que é para a prova prática dos cargos de agente eletricista de manutenção, que é o H08, o I09, que é o mecânico, o soldador, que é o J10, e o agente técnico de hidromecânica, torneiro mecânico, que é o K1. Então, se você vai prestar todos esses cargos, lembra-se, tem a prova prática também. E a prova prática técnica você dá nos moldes do capítulo 10. Então, eu não vou ler também, que é bem específico, beleza? Mas daí você fica atento aqui. Ó, tem tudo isso daqui. Ah, mas quantos que vão ser habilitados? 20 é 20 de cada cargo. Lembre-se disso. Então, os 20 melhores da classificação da prova objetiva vão fazer eles estarão habilitados a fazer essa prova prática. 20 de cada cargo, certo? Capítulo 11, da avaliação dos títulos. Quem que está sujeito à prova de títulos, análise de títulos? Os de cargo superior, ok? A maioria do cargo superior, ó, é o A1, o B2, o C3, o D4, o E5, o F6 e o G7. Na verdade, todos de nível superior. Ah, mas quais são os moldes da prova de títulos? O que é a prova de títulos, na verdade? Eu vi muita gente chegando até mim falando: ah, a prova de títulos é para desempate. Não necessariamente. Não é só para desempate. Olha só. Os títulos a serem considerados são os constantes no quadro a seguir, expedidos até a data do término das inscrições. Isso é um ponto importante. Então, se você está na reta final de uma pós-graduação, se o seu título não tiver a data de emissão até 7/6 de 2019, se for posterior a isso, ele não vai valer. Pensa nisso também. Limitados ao valor máximo de 2 pontos, sendo desconsiderados os demais. Ou seja, vamos começar com o maior título que a gente está classificando aqui. Eu não, a FCC está classificando. Que é o diploma devidamente, é o A, né? A linha A. Diploma devidamente registrado ou certificado de declaração de conclusão de curso de pós-graduação stricto sensu em nível de doutorado em Direito, acompanhado do histórico escolar. Ou seja, quem tem doutorado em Direito, qualquer linha de defesa, etc., já tem um diploma de doutorado, vai ganhar 2 pontos. Aí que tá, não, mas eu vou ganhar 2, só que para quem faz doutorado tem que ter feito mestrado, então é 2 mais 1. Não.
o valor máximo é de 2 pontos. Então, o máximo a ser considerado é 2 pontos. Ou seja, se você tem 2 mestrados, cada mestrado em Direito. Se você tem curso de pós-graduação, stricto sensu, em nível mestrado, em Direito, dá 1 ponto só. Só que vamos supor que você tenha 2 mestrados, ele equivale a um doutorado. Porque, na verdade, ele te dá 2 pontos. Então, vamos lá. 2 pontos o doutorado te dá. 1 ponto o mestrado te dá. E a pós-graduação, que seria mais simples, que é a lato sensu, que a gente chama de comercialmente de pós-graduação só, né? É a tal da especialização. A especialização é o certificado de conclusão de curso pós-graduação lato sensu em Direito, com carga horária mínima de 360. São essas pós-graduações comerciais que a gente faz, que não é uma linha de pesquisa, monografia, defesa de tese, etc. Certo? É uma pós-graduação normal, vamos dizer assim. Ela te dá meio ponto. Aí que tá. Mas é só para desempate. Vamos ver como que funciona. O item 11.9. A pontuação dos títulos referente ao quadro deste capítulo, que é esse quadro aqui, 2 para doutorado, 1 ponto para mestrado e 0,5 ou meio ponto para pós-graduação, resultará do somatório dos pontos dos fatores computados para esse fim até o limite de 2. Lembra, 2 doutorados não te dá 4 pontos, vai somar só até 2 pontos. E a parcela excedente desse limite deverá ser desconsiderado para todos os efeitos. Legal? Agora a gente vai ver como que é a classificação final dos candidatos. Como que se dá a classificação final? Para os cargos de nível superior, para todos os cargos que têm a prova de títulos, habilitados, ou seja, todos esses daqui habilitados na prova objetiva, com a nota final de aprovação no concurso, corresponderá à média ponderada das notas de suas provas, mais a pontuação obtida na avaliação de títulos. Então, a pontuação desse quadrinho se soma à sua nota final. Então, por isso que eu quero que você pense, não é necessariamente para desempate. Por quê? Então, vamos supor que eu tirei 1 ponto a mais que você na prova objetiva. Então, lá na prova objetiva eu estou um pouquinho mais bem classificado. Mas eu só tenho o curso superior completo. E você tem, por exemplo, um doutorado em Direito. Você ganha 2 pontos. Então, na classificação, você tem 1 ponto a mais. Vamos quantificar. Eu tenho 70 pontos e você tem 69 pontos. Tá, então eu fiquei na sua frente. Só que você, na avaliação de títulos, você entregou um diploma de doutor. Você é doutor em Direito. Você ganha 2 pontos. Ou seja, eu continuo com 70, que eu só tenho o superior completo, e você tem 2 pontos. De 69 você vai para 71, você passa na minha frente. Você entendeu que não é só para critério de desempate? Na prova objetiva a gente não ficou empatado, só que você ficou na minha frente porque esses 2 pontos se somaram à sua nota. Não é só para desempate. É 2 pontos, 1 ponto ou meio ponto que vai se somar à sua nota da prova objetiva, legal? Como que se dá a classificação final para os outros cargos que não têm avaliação de títulos? Já para os cargos, então, de analista de administrativo contabilidade, ele vai se dar assim, a nota final vai ser a prova objetiva de conhecimentos básicos peso 1, a prova objetiva de conhecimentos específicos peso 3 e tem a prova prática para o contador peso 1. Então vai dar na média ponderada dessas 3. Legal? Já para os cargos de nível médio técnico, né, que é o H8, I9, J10 e o K11, como que vai se dar? Mesma coisa, é mais ou menos os mesmos moldes do de contador. É a média ponderada, ou seja, é a média, só que cada prova com seu respectivo peso. Qual que é o peso? Prova objetiva de conhecimentos básicos, peso 1, prova objetiva de conhecimentos específicos, peso 3, mais a prova prática, nesses cargos aqui, tem peso 2. Então vai calcular a média ponderada, cada qual com seu peso, e vai gerar uma nota final. Serão considerados habilitados os candidatos que obtiverem média ponderada igual ou superior a 6. Os demais candidatos serão excluídos do concurso. Para todos os cargos e empregos, lembra os 2 últimos, L12, que é a automação de processos, e assistente administrativo call center, M13. Lembra que esses cargos só têm primeira fase, só tem prova objetiva.
Então, os habilitados de conhecimentos básicos vão se dar na média ponderada só das duas provinhas, porque eles vão fazer a prova objetiva de conhecimentos básicos com peso 1 e a prova objetiva de conhecimentos específicos peso 3. É só isso, eles não têm segunda fase, tá bom? Então a nota final é a média ponderada e ponto final. Aí que tá. Esse quadro, ele fala do número de candidatos aprovados no final das contas. Então, para os cargos A1, B2, C3, D4 e E5, vão ficar mais bem classificados, vai gerar uma lista com 50, os primeiros 50 aprovados. Ah, mas 50 aprovados da prova objetiva? Não, 50 aprovados de todo o certame. Então já vai ter analisado a prova de títulos, tudo, e vai classificar os 50 primeiros para esses cargos. Para o contador, o F06, vão ser todos habilitados na prova prática. Então, todo mundo que for habilitado na prova prática vai gerar a classificação. Pode ser 2, pode ser 10, pode ser 15, pode ser 20. Vão ser todos. Para o procurador jurídico, é o mesmo esquema, os 50 primeiros. Para os agentes técnicos, eletricista, mecânico, soldador e torneiro, mesmo esquema do contador. Lembra que tem prova prática e todos os habilitados da prova prática vão ser habilitados. Já para o L12 e L13, lembra, é uma fase só, vão ser os 50 primeiros de cada um. Por isso que eu recomendo forte, você que tem ensino médio completo, fazer o de call center. Porque apesar de estar prevista só uma vaga lá no edital, lá no quadro de vagas está só uma, vão ser classificados 50. Então essa lista pode rodar pra caramba. Se você passou em 40, você pode ser chamado. Pensa nisso, tá bom? Para todos os empregos, obedecidos os critérios estabelecidos no capítulo 8, 9, 10 e 11, são as provas específicas para cada cargo. Na hipótese de igualdade de nota, terá preferência critérios de desempate. Isso é bem importante, gera bastante dúvida. Primeiro critério de desempate. O Marco, eu tive a mesma nota que você na prova objetiva. Ah, tá. Então vamos ver quem tirou a maior nota na prova de conhecimentos específicos. Obtiver a maior nota, esse é o primeiro critério de desempate. Vamos ver na prova objetiva de conhecimentos específicos, quem tirou a maior nota. Ah, vamos supor que eu e você tiramos a mesma nota também de conhecimentos específicos. Vamos para o segundo critério de desempate. Quem obteve maior nota em língua portuguesa na prova de conhecimentos básicos? Português é uma matéria que está dentro de conhecimentos básicos, a gente vai ver já. Ah, mas mesmo assim continua igual. Vamos supor que eu e você tiramos a mesma nota no conhecimentos específicos e a mesma nota de língua portuguesa. Acertamos o mesmo número de questões. Então vamos ver quem tem maior idade. Aqui já é para desempatar, né? Dificilmente eu vou ter a mesma idade que você. E aqui nesse ponto conta sim os dias, os meses e os anos. Não é só eu nasci em 88 tenho 31 anos, você nasceu em 88 tem 31, tá empatado. Não. Eu nasci no dia 10 de março de 88. Se você nasceu em qualquer dia diferente, você ou é mais velho ou é mais novo. Então quem tiver a maior idade, quem nasceu primeiro, fica na frente. Se, por coincidência do destino, eu tive a mesma nota que você no conhecimentos específicos, a mesma nota de língua portuguesa, eu nasci no mesmo dia que você, cara, a gente é irmão, a gente é gêmeo, não é possível. Mesmo assim, vai ter um quarto critério de desempate. É para quem tiver exercido efetivamente a função de jurado, ou seja, se você já serviu a justiça no processo judicial. Se isso daqui é difícil acontecer também, né? Pouca gente servir como jurado, mas enfim. Serão classificadas 2 listas de classificação do concurso. Então lembra, vão ter todas essas provas, no final vão sair 2 listas. Ah, mas quais listas? A primeira lista é da ampla concorrência, da classificação geral. São todos os candidatos, inclusive os de deficiência, vão estar tudo lá em ordem decrescente. E vai gerar uma outra lista só com o pessoal que se inscreveu com deficiência. Por isso que eu falo, o candidato com deficiência, ele tem dupla chance de ser convocado. Por quê? Ele começa a gerar a convocação na lista geral e na lista de PCD, pessoa com deficiência. O nome dele vai estar nos dois. O nome dele vai estar na lista geral e o nome dele vai estar na lista com deficiência. Ele pode ser chamado numa, conta na outra, então ele tem dupla chance. Então a primeira pontuação contém a classificação geral de todos os candidatos, inclusive os reservados às vagas candidatos com deficiência. E a segunda contendo apenas a pontuação dos candidatos e vagas reservadas a candidato com deficiência. Essa é a dupla chance que ele tem, que eu te falei.
Os demais candidatos serão excluídos do concurso. Vão gerar só essas listas. No limite desse quadro aqui, ó, quantos habilitados, é só 2 listas. Final, acabou. Não tem uma terceira. Não havendo candidatos habilitados para as vagas reservadas para candidatos com deficiência, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, com rigorosa observância da ordem classificatória. Vamos supor que não teve nenhum habilitado do candidato com deficiência, não gerou essa lista de candidato com deficiência. Beleza, vai ter só uma e vai seguir a lista da ampla concorrência. Fechou. Tá acabando, hein? Dos recursos. Então você vai lá, você tem direito ao recurso. Como que funciona o recurso? Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 2 dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o primeiro dia útil subsequente à data do evento a ser ocorrido. Isso é uma democracia. O concurso público te dá voz. Você tem direito a recurso a cada fase do concurso público. Sim, você tem direito, vamos supor. Mas eu não concordei com a prestação da prova. Eu achei que tinha uma fiscal lá na prova objetiva que ela não saía do celular, ela falava alto, ela atrapalhou. Você tem direito a recorrer, a interpor um recurso da aplicação da prova. Só de aplicação da prova, não é nem do gabarito. Você fez a prova no domingo e você pode entrar com recurso da aplicação da prova. Vamos supor que tem uma catástrofe, que você tem uma coisa muito grande para denunciar. Pode ser que se eles deferirem esse pedido, eles podem anular todo o processo e fazer uma prova nova. É bem difícil disso acontecer, mas você tem direito a interpor um recurso da aplicação da prova. Aí vai passar segunda-feira, segunda e terça, pós-prova você tem 2 dias úteis, né? Então segunda e terça para interpor esse recurso. Aí vamos supor que sai o gabarito. Quando sair o gabarito, vai sair o gabarito preliminar. É um gabarito que a FCC acredita ser o mais adequado. Saiu o gabarito. Eu tenho direito a 2 dias de recurso. Então você vai analisar se vai concordar ou não. Mas essa 54 aqui, essa questão 54, eu não concordo. É a C. E ele falou que é a B de bola. Então eu não concordo, eu vou interpor um recurso. Você tem direito de interpor um recurso com 2 dias úteis. Legal? Então qualquer etapa, indeferiram o seu pedido, o seu título. Vamos supor, o seu diploma de mestre. Aí você tem 2 dias úteis para recorrer dessa decisão. Ou seja, qualquer etapa do concurso tem direito a 2 dias úteis subsequentes para interposição de recurso. Os recursos deverão ser interpostos exclusivamente pela internet no site da FCC, de acordo com as instruções constantes na página do concurso público. Então vão te dar ali certinho como que funciona, quais são os prazos, qual que é o mecanismo que eles vão abrir para o recurso, etc. O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos, de acordo com as especificações desse edital, e as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial. Lembra que eu te falei? Logo depois da prova preliminar, a FCC acredita ter um gabarito o mais adequado possível. Ele vai chamar de gabarito preliminar. Vai abrir o prazo para recurso. Normalmente chove de recurso. Recurso na prova objetiva é o direito de você chorar. Você fala assim, puta, essa questão aqui, ela tá meio, sei lá, ela tá meio capciosa, eu acho que eu não concordei, eu vou interpor um recurso porque eu acho que eu tô certo, a minha alternativa tá certa. Você não é louco, você não vai fazer um recurso de uma questão que você acertou, né? É razoável você pensar isso. Então, se é uma questão que você não concorda com o gabarito preliminar, você interpõe um recurso. Esse gabarito pode mudar em função do recurso. A FCC vai olhar e vai falar, nossa, não é que o recurso do cara é bom? A gente tem 2 possibilidades. A gente colocou o gabarito preliminar dessa questão, determinada questão, qualquer uma. É B de bola, e o cara está falando que é C, e o recurso dele realmente é bom, o argumento dele realmente é bom. Então a gente tem 2 possibilidades. Ou a gente muda do gabarito preliminar para o gabarito definitivo, a alternativa que era B agora virou C, em função desse recurso, ou a gente considera as 2 certas e anula a questão. Uma questão não pode ter 2 questões certas. Então a FCC ela sempre vai analisar isso e vai deferir ou indeferir. Então ou ela muda a alternativa ou ela anula a questão. Anulou a questão, certo para todo mundo. Isso é até chato, acontece, tá? Acontece bastante. Normalmente uma prova aí de 70 questões, 1 ou 2 ou muda o gabarito, ou 1 ou 2 questões eles anulam. Então isso é bem chato, porque às vezes no seu gabarito preliminar
você teve uma quantidade de acertos, só que uma questão dessa que você acertou anulou. Então todo mundo ganhou essa questão. Por conta disso, muda a classificação e às vezes você fica fora. Eu já vi, comigo nunca aconteceu, mas eu já vi gente que ficou fora por 1 ponto da linha de corte, né? Então ficou fora do concurso por 1 ponto, e só que foram anuladas 3 questões. Então talvez se não tivesse sido anulado as 3 questões que ele tinha acertado no gabarito preliminar. Então, às vezes, essas 3 questões que ele tinha ganho, poderia estar dentro, só que todo mundo ganhou essas 3 questões, foi um azar dele, né? Então é até meio chato, mas acontece, tá? Eu acho que das formas mais justas, a interposição de recurso e a eventual mudança do gabarito, eu acho que é a coisa mais sincera, mais justa, mais próxima da justiça que a gente tem. É claro que numa justiça, sempre alguém vai chorar e alguém vai sorrir, né? Isso é a vida, né? É a vida de concurseiro. Eu separei esse 13.13 que eu achei até curioso. Serão indeferidos os recursos cujo teor desrespeite a banca examinadora. O recurso significa assim: você vai entrar no seu login, sua senha, sua área do candidato, e aí você vai fazer assim, vai abrir o número de questão que você quer. Então vai ter uma quantidade de questão lá de 1 a 70, né? Se for um recurso da prova objetiva, por exemplo. Aí vai abrir um texto, um espaço para um texto livre, acho que até sem limite de caractere, para você fundamentar o seu recurso. E como ele é livre, eu tenho certeza que gente desrespeita a banca. Então deve ter gente muito louca lá que escreve poucas e boas para a banca examinadora, porque está frustrada com a banca. Eu não preciso nem te falar que esse conteúdo vai ser desconsiderado, né? Vai ser indeferido assim de antemão, tá? Ou também serão indeferidos os recursos que estejam em desacordo com as especificações contidas nesse capítulo e cujas fundamentações não correspondam à questão recorrida. Isso também acontece, tá? Você quer interpor 2 recursos, da questão, por exemplo, 10 e da questão 24. Só que daí você troca, você escreve a 10... Você coloca lá, vou recorrer da questão 10. Aí você escreve a questão 10 e fundamenta da questão 24. E da 24 você fundamenta na 10. Esse tipo de recurso já é indeferido de cara. Porque eles vão olhar e vão falar, putz, ele escreveu errado. Por mais que esteja isso na cara, eles veem os 2 recursos da mesma pessoa e vê que ele inverteu, será indeferido. Também os recursos sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente, incoerente ou intempestiva, e também os encaminhados por meio da imprensa ou das redes sociais online. Sim, o Facebook é o maior espaço para contestação de provas. É o espaço informal e que não será considerado. Muita gente acha que ir lá xingar a banca, vai lá no grupo do concurso público, né, que tem um monte de gente inscrita, todo mundo que prestou a prova, o cara vai lá, xinga a banca, não sei o que, fala que não concorda, não adianta nada. Você precisa interpor o recurso pelo meio oficial e no prazo oficial, tá bom? É até engraçado isso daqui, né? Redes sociais online, coloca entre parênteses. Da convocação para admissão do exame médico admissional. Ai, esse 14, ó, eu não marquei nada. Sabe por quê? Cara, esse 14, se você ler aqui, vai ter um monte de regra, um monte de coisa. Vai parecer que você a Sanasa é a empresa mais criteriosa do mundo. Se você tiver qualquer probleminha de saúde, você não vai ser admitido. Cara, desencana desse 14. Nem leia esse 14 antes da prova, muito menos antes da inscrição. Muitas pessoas já vieram e falaram desse item aqui, ó. Será avaliada a relação peso-altura através do IMC, Índice de Massa Corpórea. Quem é um pouquinho mais gordinho, não pode, vai estar fora. Cara, desencana. Sinceramente, desencana disso. Dificilmente a Sanasa vai deferir um pedido, vai olhar, você vai passar, você vai ser aprovado, você vai ser convocado, seu nomezinho vai estar no Diário Oficial, você vai lá entregar sua documentação, vai fazer exame admissional, mas é um pouquinho mais gordinho, não, você está fora. Cara, a Sanasa não vai fazer isso. A Sanasa coloca isso aqui, eu acho que até por questões legais, mas desencana disso. E desencana também para as candidatas mulheres, tem um item aqui ó, 14.14. Para a realização dos exames de saúde, as candidatas do sexo feminino deverão utilizar trajes de banho em 2 peças, ou seja, um biquíni. Cara, desencana. Eu, sinceramente, não sei como que é a forma de avaliação médica de outros cargos. Mas se você vai trabalhar no escritório, eu te garanto, cara, que nenhum médico da Sanasa vai te ver de biquíni.
Não. E eu me arrisco a dizer que nenhum cargo, mesmo que seja trabalhar em rua, trabalhar em operação, cara, você não vai ficar de biquíni na frente de um médico da Sanasa. Desencana, sinceramente. Eles põem isso daqui aqui, sinceramente eu não sei porquê. Teve gente que já chegou até mim e falou: nossa, que absurdo, que abuso, como que eles vão ver a menina de biquíni pra fazer e o médico lá, a maioria é homem. Primeira coisa, ele é um médico, então ele tem uma relação profissional com a candidata, ok? Assim como você ficaria de biquíni na frente do seu dermatologista particular, você poderia ficar na frente de um médico, só que o médico da Sanasa para fazer o exame admissional. Primeira coisa. Segundo, se você se sentir muito incomodada, coisa assim, eu não sei como que funciona a questão legal quanto a isso, quanto ao constrangimento, etc. Mas, sinceramente, desencana. Eu acho pouco provável que você vai ficar de biquíni na frente de um médico da Sanasa. Eu passei longe de tirar minha camiseta para fazer o exame admissional, ok? Eles fazem exame de vista, eles fazem exame, auscultam seu coração, eles fazem uma série de perguntas. É só isso. É só para saber quais são as condições assim básicas e se você está apto para o trabalho, se você não tem uma doença incapacitante, etc. Não caia no terrorismo de pessoas falando: é um absurdo, eu não vou ficar de biquíni na frente dos outros. Cara, para mim isso é uma artimanha de candidatos terroristas que eles querem falar assim: putz, é um absurdo, para te desmotivar. Então você, mulher, que ficar desmotivada por esse item, ficar com medo, falando: nossa, eu vou ficar de biquíni. Cara, não caia na lábia desses terroristas de internet. A convocação do exame admissional. Eu nem vou ler isso daqui, tá bom? Das disposições finais, tá acabando, hein? O concurso público terá validade de 2 anos a contar da data da publicação da homologação. Isso é uma determinação constitucional. O concurso público terá validade de 2 anos a partir da homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. A propósito, se não me engano, eu já ouvi uma falação sobre isso na Sanasa, de que o concurso de 2016, que é o concurso que está vigente para alguns cargos, então a homologação dele ocorreu em maio, no finalzinho de maio de 2017, então deu 2 anos agora em maio de 2019, ou seja, ele tem validade por 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2, e a Sanasa costuma prorrogar. Então, mais um motivo para você fazer essa prova. Você depois tem 4 anos para rodar a lista e você ser convocado. Em caso de alteração ou correção dos dados pessoais, isso aqui é só um adendo, né? A gente já passou por esse item, mas reforçando. Em caso de alteração ou correção de dados pessoais, como nome, endereço, telefone, sexo, data de nascimento, etc., constantes no formulário de inscrição, o candidato poderá efetuar a atualização até o 3º dia útil após a aplicação das provas. Você viu lá na sua prova, no seu cartão informativo: putz, eu escrevi um dígito errado no meu CPF. Ou eu esqueci uma letra no meu nome. Você tem até o 3º dia útil após a prova para corrigir direto na FCC. Após esse prazo, você tem que mandar um SEDEX para a FCC. Isso até a homologação. Então, após o prazo dos 3 dias úteis pós-prova, até o final da homologação dos concursos, você tem que fazer um SEDEX remetido à Fundação Carlos Chagas, referência à atualização de dados cadastrais Sanasa, e você tem que mandar esse SEDEX para a Avenida Professor Francisco Morato, 1565, Jardim Guedala, São Paulo, e esse CEP aqui. Após a homologação, aí já é com a Sanasa. Por quê? O que é homologação? A Sanasa está terceirizando praticamente a elaboração desse concurso. Então a Sanasa falou: FCC, cara, faz esse concurso para mim. A FCC falou: beleza, então eu vou abrir a inscrição, eu vou fazer o edital, eu vou fazer as retificações do edital, eu vou fazer uma estrutura para receber as inscrições, eu vou fazer a prova, eu vou fazer a segunda fase, avaliação de títulos, a prova prática, vou fazer todo o certame e vai gerar uma lista final. Essa lista final pode ter recurso, vai fazer tudo certinho. Depois disso, ela vai entregar a lista final definitiva. O ato da homologação é a FCC falando assim: Sanasa, essa é a lista final dos candidatos aprovados para cada cargo, agora fica a seu cargo convocar conforme a sua administração aí. A homologação é o final do vínculo da FCC com esse concurso público. É a FCC falando: Sanasa, agora é com você. Por isso que após a homologação, agora é com a Sanasa. Qualquer retificação de qualquer dado é com a Sanasa. Então, encaminhar para a Sociedade de Abastecimento de Água Sanasa, na Avenida Saudade 500. Isso aconteceu comigo. Quando eu fiz a prova, eu morava lá no São Martinho, se você conhece, aqueles predinhos perto
da Anhanguera ali, eu morava ali. Então quando eu fiz a prova, era ali. Depois de 1 ano mais ou menos, eu mudei para Ponte Preta. Ou seja, mudei o meu endereço. Aí eu fiquei assim pensando, putz, será que a convocação é por carta, é por telegrama? Aí eu mandei um e-mail, foi super simples, eu mandei um e-mail para a pessoa responsável do RH, que é a Rebeca, mandei um e-mail para ela, falei, viu, eu mudei, eu sou candidato aprovado no concurso público e tal, e como eu já estava com expectativa de nomeação, estava bem próximo da minha colocação, eu fui o 18º colocado e já tinha tipo até o 11º convocado, e aí eu falei, putz, está chegando. Aí eu falei, olha, eu não moro mais nesse endereço, eu moro nesse daqui. Eu mandei direto para a Sanasa, então após a homologação, você já está com expectativa de nomeação, qualquer mudança, cara, mudou seu telefone, mudou seu endereço, mudou o nome de casado, né? Isso é mais comum com mulheres, né? Ah, adicionei um sobrenome, mudou qualquer coisa. Manda um e-mail para a Sanasa. Olha, eu sou fulano de tal, eu fui aprovado no concurso público no candidato. Eu sou candidato colocado em tal posição e eu queria atualizar meu dado. E acabou. Esse edital foi emitido no dia 3 de maio de 2019 e foi assinado pelo Fernando Rossílio. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de conhecer o presidente da comissão de concurso. Foi quando eu participei de uma oportunidade de falar com os patrulheiros sobre o concurso público. Tinha, sei lá, uns 70, 80 patrulheiros. A gente fez um programa lá, eu participei de um programa de orientação para os jovens que trabalham na Sanasa, né? Os patrulheiros são a molecada que trabalha na Sanasa com guardinha. Guardinha e patrulheiro, na verdade eu não sei exatamente o que é o que, mas eles têm entre 15 e 16, acho que 15 não, 16 e 17 anos, e a Sanasa fez um programa de orientação profissional para eles. E eu me coloquei disponível para falar sobre o concurso público. Como eu já trabalho com isso, etc., a gente falou sobre o concurso público. E eu apresentei a minha proposta do que eu ia falar com a molecada para esse Fernando Rossílio, que é o presidente da comissão de concurso público lá da Sanasa. Conversando um pouquinho com ele, é mais um indício de que todo o processo de concurso público da Sanasa é o mais transparente possível. Então, não caia nessa conversa de que, concurso público é carta marcada, se você não conhece ninguém, se você não é filho de político, se você não é não sei o que, se você não é filho de político, filho de vereador, filho de assessor, você não vai passar, esquece. Cara, poderia ser assim no passado distante, pode ser assim lá no sertão do Piauí, onde pode existir isso. Agora em Campinas tem Ministério Público em cima, tem um monte de gente em cima, tem tudo, todos os atos têm publicidade, tem a transparência, porque as pessoas que passaram, as pessoas que eu converso, são pessoas normais que prestaram, estudaram, prestaram a prova e agora estão trabalhando lá comigo na Sanasa. Tá bom? Então não caia nessa conversa de que a carta é marcada, que você já está fora, que você vai perder dinheiro da inscrição, que nem adianta tentar. Tem muita gente nesse mundo interessada na sua desmotivação. É uma pessoa que não vai para frente, que não sai do lugar, que está com o mesmo empreguinho de nada, e a pessoa não quer que você saia do lugar. Sinceramente, esse ponto de vista de que é carta marcada, etc., é um ponto de vista ultrapassado, é um ponto de vista que realmente não representa hoje como que funciona o concurso público em Campinas e na Sanasa. Então presta, vai ter tudo transparente, o melhor que vai vencer, não vai ter acesso a gabarito para 1 ou 2 pessoas, não vai ter protegido, não vai ter nada. Tem muita gente em cima e isso, cara, isso dá cadeia até. Fraude em certame, fraude em concurso público é um crime previsto em Código Penal, cara. Isso é bem sério. Então não existe isso. E outra, com as redes sociais, tudo é muito mais difícil, tá? Então, os maiores fiscais que tem nesse concurso público são os próprios candidatos. E não caia na conversa. Você sempre vai ouvir que a carta é marcada, que isso não existe, não sei. Esquece. Não seja desmotivado por esses bola murcha que não chegaram em lugar nenhum e não quer que você chegue em lugar nenhum também. Anexo 1. Descrição sintética dos empregos. Eu vou passar porque está falando o que o assistente administrativo call center faz. O call center atende via telefone. Vá. E faz tudo isso daqui. Então eu não vou ler porque cada cargo tem o seu. Para isso daqui serve para você definir qual cargo que você vai prestar também, tá bom? Então eu tenho uma descrição breve assim do que cada cargo faz, ó. Todos de nível médio, agora de nível superior. Então você dá uma lida aqui se você
se você acha que você vai ficar feliz fazendo essas atividades que estão descritas brevemente aqui no edital. Anexo 2, conteúdo programático. Isso é bem interessante, a gente vai passar rapidinho também. Então, a prova de conhecimentos básicos para todos os empregos de ensino superior. Cai língua portuguesa, esses itens aqui. Cai atualidades, esses itens aqui. Exceto o de procurador. Então, para todos os analistas, cai raciocínio lógico matemático também. Para o procurador, não cai, porque está escrito exceto. Apenas para o analista administrativo D4, E5, F6 e o G7 também tem noções de informática. Ou seja, para esses cargos, a prova de conhecimentos básicos é português, atualidades, RLM e noções de informática. Para quem não está aqui, ó, por exemplo, o A1, o primeiro analista lá, não tem informática. Então veja isso daqui, cara, não estuda matéria que não vai cair. Pelo amor de Naná, não estuda informática, se não vai cair informática para você, hein? Por favor, cara. Entenda, é apenas para esse cargo. Então, português e atualidades é para todo mundo, todos de nível superior. Fechou. Só para o procurador jurídico não cai raciocínio lógico matemático. Para todos os outros cargos tem raciocínio lógico matemático. E apenas para esses cargos aqui, D04, E05, F06, e para o procurador jurídico G07 cai noções de informática. Essa é a prova de conhecimentos básicos. O de conhecimentos específicos, como ele é de conhecimentos específicos, cada cargo tem o seu. Então, para o A1, o analista de infraestrutura TI, é isso daqui, ó. É só isso daqui, ó, que cai para ele. Deus me livre. Que cai de conhecimentos específicos, tá? Tudo isso daqui é relacionado à informática aí. Analista de tecnologia ou banco de dados. Tem a prova, as 40 questões de conhecimentos específicos, está descrita aqui, todas as matérias. O analista de tecnologia da informação, análise de desenvolvimento C3, tem esses itens aqui de prova de conhecimentos específicos. É mais curtinho, ó. Não significa ser mais fácil, eu não faço a menor ideia do que seja isso, tá? Já para o analista D04, que é os serviços administrativos, que é o queridinho lá, lembra? Os serviços administrativos requer só superior completo. Se você quiser se inscrever de analista administrativo superior completo e de nenhuma área específica, você vai ter que estudar fundamentos e teorias administrativas, gestão de pessoas, legislações, noções de matemática financeira, noções gerais de política nacional de meio ambiente e finanças públicas. Não faço a menor ideia do que sejam essas matérias, mas eu acho que deve ser legal. Já para analistas de serviços jurídicos, que são para os advogados lá, né? Precisa estudar direito constitucional para prova de conhecimentos específicos, também precisa de administração pública, direito privado, administração pública, direito administrativo, dentro de direito administrativo, administração direta e indireta, nossa, é grande, hein? Direito civil, direito do trabalho, direito ambiental e só. Só, né? Pouquinho. Deus me livre. Analista administrativo contador. Para o contador precisa dessa chatice aqui, ó. Contabilidade societária, legislação societária, auditoria, tributos, sistema público de escrituração digital, SPED contábil e fiscal, noções de orçamento empresarial, contabilidade de custos e gerencial, administração financeira, gestão e avaliação de projetos. Eu não faço a menor ideia do que é isso, mas se você é contador, se você vai prestar a prova, você precisa saber tudo isso daqui, tá? Conteúdo programático para a prova prática de contabilidade. Lembra que contabilidade tem a prova prática? Cai isso daqui, ó. Microsoft Word e Microsoft Excel. Basicamente informática, né? Só que é uma informática mais pesada, porque cai PROC-V, essas coisas, ó. É um pouquinho mais específica. Para a prova prática de procurador jurídico, cai direito constitucional, que é bem grandinho. Bem mesmo. Direito administrativo, que é outra porrada de conteúdo. Direitos difusos e coletivos, que eu não faço a menor ideia do que seja. Direito do trabalho e direito processual do trabalho. Direito civil, direito processual civil, direito tributário, direito ambiental. Só isso. Deus me livre e guarde, cara. Guarde para você, tá? Você faz essa prova, eu não vou fazer não. Conhecimentos básicos para todos os cargos de nível médio e técnico. O que cai na prova básica? Língua portuguesa, raciocínio lógico matemático e atualidades. Isso cai para todos os cargos de nível médio, sem exceção. Legal?
Agora, o que cai com conhecimentos específicos? Cada cargo tem o seu. Por exemplo, para o eletricista de manutenção, H08, cai essas matérias aqui, ó, cálculos técnicos, desenho técnico, conhecimento de instalações e equipamentos elétricos e por aí vai. Já para o mecânico I09, cai isso daqui, relacionado à mecânica, claro. O soldador cai também isso daqui, tudo relacionado a soldador. Isso que a gente está falando? Conhecimentos específicos, são aquelas 40 questões de peso 3, lembra? Sim, você lembra sim. Então cai isso daqui para soldador, isso daqui para torneiro mecânico. Tudo isso daqui. Eu não vou ler porque, cara, cada cargo vai ler o seu, certo? Técnico em instrumentação, que é o penúltimo cargo, cai tudo isso daqui. Terminologias, normas, as NRs, 10, 33, 35, legal. Já para call center, que é o assistente administrativo, cai regulamento SANASA. Nossa, cara, deu até um déjà vu, assim, porque o meu cargo é assistente administrativo, não é de call center, é só assistente administrativo. E em 2016 caiu exatamente isso. Regulamento SANASA disponível nesse link aqui, título 2, parte especial. Nossa, deu até um déjà vu, porque eu estudei isso daqui. É bem gostoso, tá? Não é tão pesado, não. E a prova também eles não vão pegar tão pesado. No meu concurso público, caíram 10 questões de regulamento SANASA. Isso dividiu o homem dos meninos, viu? Sinceramente. Todo mundo com quem converso, que foi aprovado no meu concurso, eles estudaram forte regulamento SANASA. Foi bem o diferencial de quem passou e de quem não passou, beleza? E também cai isso daqui, ó, a imagem da organização, trabalho em equipe, bom, enfim, cai isso daqui também para quem vai fazer call center. E acabou, aqui tem o anexo 3, tem mais um pouquinho de terrorismo, que são as patologias, né, doenças que indicam inaptidão para a admissão. Eu não preciso nem te falar que eu não vou ler isso, tá? Se você quiser, leia, mas também para mim é terrorismo de edital, tá bom? Se você tiver uma patologia muito grave que impeça o seu trabalho, pode ser um problema, tá bom? Mas depois você dá uma lida aqui, ó. Não vou te falar que eu não vou ler, né? E por último, o anexo 4 é o cronograma de atividades. Esse quadro é bem interessante, por quê? Ele tem os prazos de todos os passos, ó. Item 1, 2, 3, então começa período de inscrições, é do dia 13 do 5 a 7 do 6. Depois vem período de solicitação de isenção de pagamento, que já foi, inclusive, do dia 13 do 5 ao 17 do 5. Depois vem divulgação, consulta individualizada, divulgação da consulta individual de análise do pedido de isenção. Lembra, tem o pedido de isenção. Depois tem a análise do pedido de isenção. Quem entregou o documento certo, quem entregou o documento errado. Quem entregou o documento errado ainda tem o prazo de interposição de recurso, lembra? Tem uma situação onde a FCC precisa deferir um pedido e indeferir outro, cabe recurso. Então, 2 dias de recurso. Se isso aqui foi no dia 24, dia 27 e 28, 2 dias úteis após, é para interposição de recurso. Depois tem divulgação da solicitação deferida e indeferida após análise de recurso. Aí depois vem encerramento das inscrições. O dia 7 do 6 acabam as inscrições, tá até em negrito aqui, ó. Fechou? Depois de final das inscrições, vem divulgação da relação de inscrição deferida no candidato com deficiência. E por aí vai. Então aqui tem item a item, tudo previsto. As datas mais importantes estão em negrito, ó. Final das inscrições, aplicação das provas objetivas, 21 de julho. Aplicação das provas práticas, dia 21 e 22 de setembro. E publicação no Diário Oficial. Está previsto para o final desse concurso público no dia 27 de 11 de 2019. Ou seja, há quase um mês do Natal você já vai saber se você vai chorar ou se você vai sorrir no final de 2019. Aí você já vai saber se você vai comemorar com aquela cidra sabor maçã ou se você vai abrir a cidra para chorar. Cidra esse ano, porque no ano que vem, se você passou, você vai comprar um champanhe francês para abrir. Imagina? Então essa foi a análise do concurso público, do edital de concurso público da SANASA 2019. Eu espero ter sido claro, espero não ter sido tão redundante, espero ter matado todas as suas dúvidas. Se você tem qualquer dúvida ainda, faz um comentário aqui embaixo do vídeo, eu vou ter o maior carinho, maior atenção para ler e te responder. Eu te desejo boa sorte, bons estudos. Na preparação de matemática, raciocínio lógico para cargos de nível médio, conte com o Instituto Lecionário, nós temos alguns materiais que a gente está enviando para quem pede. Então, só você passar seu e-mail, passa por inbox, tá? Ou manda um e-mail para a gente e fala, viu, tem uns materiais aí e eu queria
vê se você pode me ajudar, manda pra gente. Poxa, eu nunca te pedi nada. Então compartilha esse vídeo, isso é um reconhecimento que a gente faz esse trabalho totalmente gratuito. E o reconhecimento é só você curtir, compartilhar, se inscrever. Isso tudo é representado em números pra gente, então quanto mais gente curtindo, compartilhando, vai ter uma relevância maior, o canal fica com uma relevância maior, e isso é a representação de que o nosso trabalho está surtindo um efeito. Para você eu desejo bons estudos, boa sorte, boa prova, e um forte abraço!